Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Guilherme Ribeiro e hoje igual comentei no chat com vocês, né, no WhatsApp, eu decidi fazer a prova 1 de microeconomia. Essa prova 1 foi bem extensa, como a gente pôde ver. Eu, particularmente, não consegui fazer todos os exercícios, eu deixei o exercício 5 sem fazer. Só falando um pouquinho da minha nota, eu tirei 6,45, se eu não me engano, né, infelizmente eu errei algumas questões. E também algumas outras eu deixei incompleto, porque eu não tive tempo de fazer também, além da questão 5. E como o professor mandou a média da turma também, né? A média, se não me engano, foi 4 e alguns quebrados. E também eu já conversei com alguns colegas sobre a prova e que o desempenho deles também não foi tão bom. O meu mesmo também eu não acho que foi bom. Eu esperava tirar ali pelo menos 7, 8. Mas como a gente vai ter um exercício na terça-feira, e também eu acho que é importante, né, todo mundo ter um conhecimento bem sólido, principalmente agora no mestrado, sobre esse tópico, né? Eu não sou economista, mas eu fico bem à vontade com microeconomia, porque foi exatamente o tópico que eu tive mais dificuldade para estudar para a Ampec. Então, como eu comprei aquele curso que eu até já enviei para vocês, eu acabei estudando bastante, né? Eu fiquei aí de março até a prova da Ampec, né, que acho que foi em novembro, se eu não me engano, outubro, novembro, só estudando muito, não só, mas estudando muito microeconomia. Então eu acabei me aprofundando bastante, né? O professor de microeconomia que eu tive, ele fazia bastante contas usando cálculo, igual o nosso professor também utiliza. Então eu acabo tendo um pouco mais de facilidade, mas eu me enrolei na prova também, é natural, tá? Mas é isso. Bom, então, igual eu comentei, né? Meu objetivo é fazer uma live por exercício, tá? Eu acredito que vai demorar em torno de uns 20 minutos, meia hora no máximo. E se por acaso alguém precisar que estiver online, pode mandar aí no chat para eu ir um pouco mais devagar, para eu refazer algum exercício, beleza? Mas eu vou tentar fazer o mais pausadamente possível, né? Eu acredito que algumas pessoas tenham dúvida em alguns exercícios, até porque a resolução que o professor mandou, eu acho que cobre pelo menos aí 80, 90% do que a gente precisava saber, né, para resolver os exercícios, né? Talvez só, por exemplo, na questão 7, se eu não me engano, que ele não demonstra os cálculos, mas ele fala que era preciso demonstrar na prova. Mas também, assim, são cálculos relativamente simples, só que igual tem ali duas contas, né, que precisa fazer, que é o quadrado, né, e o cubo de A mais B, às vezes a pessoa pode demorar um pouco para fazer, não sabe exatamente a fórmula de cabeça, mas eu vou fazer aqui, vou explicar até como que a gente pode fazer mais rápido, beleza? Então fiquem à vontade aí para falar no chat que vocês precisarem. Se vocês chegaram atrasados, voltem um pouco o vídeo, tá? Eu não falei nada até agora que a gente não começou, mas se vocês chegarem atrasados em algum outro vídeo, voltem um pouquinho, que o bom do YouTube é exatamente esse recurso, beleza? Eu vou aparecer um pouco aqui, porque eu tentei focar o máximo possível na tela. Ah, e eu também tomei a iniciativa disso, porque como eu gravo as aulas para o cursinho, para vestibular que eu dou aula, e eu acabei tendo essa estrutura já de posicionar a câmera, de ter esse quadro, ter os pincéis aqui. Então eu até achei legal, assim, como é um tópico que eu estou um pouco mais à vontade, né, microeconomia, e tem esse recurso, eu achei bacana. Beleza? Então, vamos lá. Bom, então, começando pelo primeiro exercício, eu só vou ler ele aqui, para a gente poder ficar na mesma página. Então ele fala, calcule e classifique as elasticidades, preço, renda e preço cruzado da demanda e ponto abaixo, sabendo que P é preço do produto, R é a renda e PX é o preço do outro produto, né? E aqui ele já deu algumas informações bem importantes, né? Então ele quer as elasticidades da demanda, né, desses três quesitos, e P é como se fosse nosso P1, né? E o PX é como se fosse o P2. Na hora da prova, eu acabei lendo isso, eu não me lembro de fazer um exercício que era exatamente nesse formato, então eu fiquei um pouco confuso. Então, mas é como se fosse assim, né? É como se o P fosse o P1 e o PX fosse o P2, beleza? Então, eu vou começar aqui. Eu vou começar pela A, que é a ímpar.
E até foi a prova que eu peguei, né, igual eu comentei no grupo, foi a prova que eu fiz inteira ímpar, por causa do meu aniversário, né. Então vamos lá. Então primeiro eu vou colocar os dados aqui, tá, então a gente tem o QD. Acho que tá dando para enxergar aí, se não tiver dando vocês me avisam também, tá. O QD, né, que é a quantidade demandada, é 200 menos P mais 2R mais 0,5 px. Uma vantagem do YouTube, para quem está assistindo depois, é que eu sempre aconselho os meus alunos a até colocarem o vídeo um pouco mais rápido, né? Às vezes 1.25, 1.5, porque até para quem já tem domínio sobre o assunto, consegue ver com um pouco mais de dinamicidade. O R vale 500, pulei o P aqui. O P vale 250. E o PX vale 200. O pessoal deve estar assistindo aí também o lançamento da Crew Dragon, né, da espaçonave da NASA. Então também entendo que não deu para acompanhar ao vivo aqui. Mas vamos lá. Então, essas são as informações que tem no exercício, e agora a gente vai começar a resolver propriamente o que ele precisa, né? Então ele quer elasticidades. Vamos começar pela elasticidade preço. Então, elasticidade preço. Tá? Minha letra também não é muito bonita, tá, pessoal? Então já peço desculpas por isso. Bom, então, o que a gente precisa fazer aqui? A elasticidade preço, ela quase todas as contas que a gente vai fazer aqui dependem de uma fórmula, né? Então a gente tem que saber de prontidão essa fórmula. Eu vou escrever ela direto aqui, porque eu acho que muita gente já tem ela de cabeça, então talvez fique um pouco mais simples, tá? Eu particularmente escrevo assim, né? Elasticidade preço. Então, a elasticidade preço da demanda, geralmente a elasticidade sempre vai pegar a quantidade demandada. Então, como a gente está falando de demanda, elasticidade de preço da demanda, então a gente precisa fazer a derivada da quantidade, né, demandada sobre o que ele está pedindo. Então, por exemplo, né, se aqui ele está pedindo preço, então eu vou fazer a derivada parcial, né, da quantidade demandada sobre, então ali é preço, né, sobre o preço. Notem que ele não está falando do PX, né? Então, no caso, a gente vai considerar que é o P que ele deu inicialmente ali. Tá? E a gente também precisa multiplicar isso pelo preço e pela quantidade demandada. Tá? Aí aqui, às vezes, pode gerar alguma dúvida. No curso que eu fiz, às vezes, o pessoal teve dúvida em relação a isso. Professor, mas aqui eu vou fazer a derivada de uma equação e aqui eu ponho a equação de novo? Não, né? Como a gente viu com o professor, a gente precisa fazer a derivada da equação aqui, mas utilizar os valores da quantidade demandada e do preço. Então, eu vou resolver ele aqui rapidinho, porque a gente vai utilizar isso bastante também, que é o quê? A gente tem que saber quanto que é essa quantidade demandada. Então, já que ele deu, né, quanto que é a renda, o PX e o P, vamos substituir tudo aqui, ó, para saber quanto que é esse valor da quantidade demandada. Então, vamos lá. O QD vai ser, né, o 200 menos o P, que é 250. É isso mesmo, né? Mais o 2 vezes o R, que é 500, mais 0,5 px, que é 200. Bom, outra coisa também que eu queria aconselhar vocês, algumas contas que eu estava fazendo, eu só consegui fazer porque eu tinha a calculadora que eu utilizei no curso de engenharia, que é essa calculadora aqui, né? Que é a calculadora científica. Eu não sei se todo mundo tem essa calculadora, e se não tem, algumas contas podem ficar um pouco difícil para fazer.
Claro que você pode fazer uma manipulação matemática, ali, algébrica da conta para poder realizar, mas ela ajuda bastante, né? Porque você consegue elevar o cubo facilmente, tirar a raiz cúbica, elevar algum número que potencialmente você precise fazer que não seja quadrado ou cubo, tá? Então ela ajuda bastante. Então vamos lá, né? Esse resultado aqui, né, é uma conta bem simples, né? Só de multiplicação. Então eu só vou colocar o resultado direto aqui, que no caso é... Peraí que eu tenho muito papel aqui. É 1050. Certo? 1050, isso mesmo. Então esse 1050 é o nosso QD, certo? E o P, qual que é? Bom, o P a gente já tem aqui, ó, 250. Tá? Então vamos fazer ela direto aqui, ó. A elasticidade de preço da demanda. A nomenclatura aqui também desse E varia bastante, eu utilizo assim. Então qual que é a derivada desse aqui, ó? Aqui a derivada a gente vai fazer em relação ao P. Então tudo que não tiver multiplicado no P, a gente vai dar zero, né? Porque a derivada de um número é zero. Então, mesmo que tenha aqui o R, que a gente não sabe quanto é, a gente até sabe, né? Mas na equação aqui da derivada parcial a gente não sabe. É uma variável. Ele não é variável, então a única variável que tem é o P. Então, se não tiver ninguém multiplicando P, a gente não pode. A derivada vai ser zero, né? A derivada de 200 é zero, a derivada de P é 1, né? Porque a derivada da variável, né, com o expoente 1 é 1, tá? A derivada aqui do 2R é zero, por quê? Porque não tem P multiplicando. E aqui também é zero, porque não tem P multiplicando, certo? Vezes, né, tudo isso, multiplicado pelo preço, 250, dividido pela quantidade, né, 1050. Aqui fica um pouco ruim para escrever, mas acho que dá para entender, tá? E agora também é uma continha simples, né? A gente tem tudo isso aqui multiplicando aquilo. Então, na verdade, aqui a gente tem menos 1 multiplicando 250 sobre 1050. Então, eu vou colocar aqui direto também, que é o menos 1 multiplicando. A gente pode cortar esse zero com esse zero, né? Vai ficar 25 dividido por 105. E aí, fazendo o cálculo aqui, vai dar menos 0,24. Bom, e aí é interessante esse resultado porque você também precisa interpretar, né? O que a elasticidade preço da demanda identifica quando tem uma elasticidade menor do que 1, né? A gente tem dois casos. Eu vou apagar aqui, tá? Só para a gente poder continuar. Infelizmente, essa lousa que eu tenho aqui é pequena, né? Então, às vezes não ajuda muito. Acaba perdendo alguns dados. Mas é interessante notar que a elasticidade de preço da demanda, a gente tem dois casos, né? A gente tem um caso em que a elasticidade de preço da demanda é menor que 1, e aí vai ser o caso de ser um inelástico. Inelástico. E também tem um caso de a elasticidade de preço da demanda ser maior que 1, e aí ela vai ser elástica. Se acaso eu errar alguma coisa também, vocês me corrijam, tá? Provavelmente vocês dominam até melhor do que esse tema. Tudo bem? Dúvidas? Pessoal que está chegando agora, se por acaso quiser dar uma olhadinha no que a gente já fez, volta um pouquinho o vídeo, tá? Aqui eu só fiz a primeira parte da parte ímpar. Então é isso, né? Nosso resultado aqui, né, deu menos 0,24, ou seja, ele é inelástico, né? Porque ele deu menor que 1. Beleza? Então é isso. Vamos para o próximo. Vou apagar tudo aqui, tá? Só para a gente poder continuar.
O pessoal pode usar o chat aí, tá? Se vocês quiserem que eu faça um pouco mais devagar, refaça alguma parte. Só comentei, a gente está junto aqui, todo mundo é aluno, né? Tentando revisar, né? Para mim e para vocês também, para ver se ajuda um pouquinho. Bom, a outra que ele quer, então, é a elasticidade renda. Elasticidade renda. Tá? Igual eu falei, pessoal, desculpa pela minha letra, tá? Ela não é muito bonita. E o quadro também é pequeno, então eu tento reduzir. Se a luz estiver ruim, se tiver alguma coisa que possa melhorar, vocês falam aí. Bom, então, elasticidade renda. Aí, no caso, a gente utiliza a letra tal, né? Vou utilizar igual o professor utilizou aqui também. Então, ela vai ser a derivada da quantidade demandada sobre a renda, tá? Vezes, aí o que eu penso sempre é, eu pego esse R, jogo lá para cima e sempre vai ser assim, ó, sobre o D aqui embaixo. Que D? Nas regras de derivação parciais, isso é demonstrado, né? O professor demonstrou também na sala, mas para ficar um pouco mais fácil, eu só vou por direto, tá? Então a gente vai derivar aquela fórmula e a gente tem o 200, que não tem nada, então é zero. O P, bom, a gente vai estar derivando em relação ao R, então todo mundo que não tiver R é um número qualquer, então é zero. Mas aí 2R, derivada de 2R é 2, né? Porque o 2 é uma constante, então mantém. E o R, como está elevado a 1, a gente vai descer o 1 e subtrair no R, né? Se por acaso alguém não lembra, a derivada disso aqui vai ser o R, 1, aí vai pegar o expoente, descer ele multiplicando e subtrair 1. Então aqui vai ficar o quê? Ó? 1 menos 1, 0 e 1, né? 1 vezes R elevado a 0. Mas qualquer variável ou número elevado a 0 o próprio é 1, né? Então, como só tem 1 aqui, fica 1. Então vai ficar 2 vezes 1, né? Que é 2. E mais 0, né? Porque aqui a gente tem 0,5 px, né? E o px não tem R, então é 0. Isso multiplicado pelo R, que vale 500. Vou por aqui embaixo, que acho que fica melhor. Então, continuando. O R vale 500, né? A gente viu que vai ser multiplicado por 1 vezes R, que vale 500, dividido pelo que a gente já tinha calculado, né? Que é 1050. Beleza? Pode cortar aqui. Então, vai ficar 50 dividido por 105. E isso dá 0,95. 0,95. Beleza. Então, agora tem que interpretar esse resultado, né? E aqui, para a cidade renda, a gente tem 3 casos. Primeiro caso, que é esse tal ser menor que 0, que significa que vai ser um bem inferior. Quando o tal for se estiver entre 1 e 0, se estiver entre 1 e 0, né? Então ele for um número quebrado ali entre 1 e 0, ele vai ser um bem normal. E quando o tal for maior que 1, ele vai ser um bem superior ou de luxo. Um bem superior ou de luxo. Beleza? Então é isso. Não tá ficando muito bonito, né, pessoal? Mas eu acho que tá dando para acompanhar um pouquinho. Beleza? Então é isso, né? Deu 0,95, ou seja, o nosso bem, ele está nessa faixa, né, de entre 1 e 0, então ele é um bem normal. Certo? Eu não sei se o professor estava tirando ponto de quem não identificava,
mas eu acho que é interessante, né, fazer essa análise. Tudo bem? Dúvidas? Não? Vamos lá. Lembra que a gente está na prova na parte 1, né, na questão 1, na questão A, que é ímpar. Tá? Agora a gente vai para elasticidade preço cruzado. Vou apagar tudo. Essa questão acaba sendo um pouco mais simples, né, que ela é basicamente aplicar a fórmula. Então agora a gente vai fazer a elasticidade preço cruzado. Preço cruzado. A elasticidade preço cruzada segue a mesma linha das outras elasticidades. Então, na verdade, é preço cruzado da demanda. Né? Então, aqui a gente pode utilizar essa nomenclatura, né, do elasticidade, né, de x e y. E a gente vai fazer a derivada, né, da quantidade demandada em relação a, agora, é o preço cruzado. Então, é o outro preço. Né? Qual que é o outro preço? No caso aqui é o px. E aí, de novo, né, pega a derivada parcial, né, pega esse px e joga para cima multiplicando, que é o valor do px, e o valor da quantidade demandada. Então é isso. E agora é só substituir valores. Vamos fazer a derivada, então, da quantidade demandada, né, que é a fórmula que tem. Bom, aqui o nosso primeiro é 200, então a derivada de uma constante é zero. O P a gente vai encarar como uma constante também é zero, porque não tem px. O R também vai ser zero. E agora sim, o px, né, a derivada de uma variável, e quando ela não tem expoente, né, vai ser 1, 0,5. Então é isso. Vezes o px, quanto que vale o px aqui no caso? 200 sobre 1050, que a gente já tinha calculado. Se alguém quer saber como que eu calculei esse 1050, é só substituir os valores, né, do P, do R e do px, mas também pode voltar o vídeo aí para conferir. Aqui então, simples, né, a gente pode multiplicar esse zero com esse zero, só vai estar multiplicando aqui o 0,5, vai ficar elasticidade de preço cruzada, vai ser 0,5 multiplicado por 20 sobre 105. A gente pode até cortar esse zero aqui, essa casa decimal, né, com esse zero aqui, vai ficar 10 sobre 105, e isso dá 0,095. 0,95. Legal. Então, vamos interpretar esse resultado também. Ele pode ser interpretado da seguinte forma. Caso a elasticidade de preço cruzada seja... Opa, perdão. Ela seja maior que zero, a gente pode encarar que esse é um substituto. Substituto. Acho que está certo, né? Substituto. Escrevi errado aqui, né? Nervosinho, mas substituto. Acho que aí tá certo, né? Bom, se ele for menor que zero, então vai ser um bem complementar. Tá, tudo bem? Então é isso, né? A parte ímpar está finalizada. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Tá? Deem uma olhada aí também se vocês têm alguma dúvida. Se quiser que eu volte a alguma parte. Agora vamos para a parte par, né? Que é a questão B. Tá? Vou apagar aqui então.
Acho que o substituto está escrito correto, né? Fiquei na dúvida ali. Bom, então agora B, que é a par. Bom, a sua quantidade demandada vai ser 100 menos 3P mais 2R mais PX. Certo? Com o P valendo 200, o R valendo 1000 e o PX valendo 100. Certo? A operação que a gente fez é a mesma, né? Então a gente precisa ver quanto que é a quantidade demandada, o valor, né? Vamos substituir aqui já direto os valores. Então o QD vai ser 100 menos 3 vezes o P, que é 200, mais 2 vezes R, que é 1000, mais o PX, que é 100. Certo? Aqui eu vou colocar já direto o valor que vai dar, tá? Porque a continha é relativamente simples. Então, nossa quantidade demandada vai dar 1.600, certo? Vou conferir se é isso mesmo. É, 1.600. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer é a elasticidade preço. Bom, se o exercício não falou nada em relação a preço cruzado, né, que seria o outro preço, então a gente vai fazer exatamente desse. Então, a mesma fórmula, né? Elasticidade preço da demanda. Então, a gente precisa derivar a quantidade demandada sobre esse preço aí que ele está falando. Vamos pegar esse preço, passar ele multiplicando e vamos fazer a quantidade demandada também. Né? De novo, isso aqui é a regra de derivação parcial, tá? Que eu não vou demonstrar, que o professor fez uma breve demonstração para a gente, mas também depois, se vocês quiserem, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá. Derivando, né? Então essa fórmula aqui que a gente tem, essa quantidade demandada, a gente vai ter o quê, né? Velocidade preço da demanda vai ser. Estou derivando em relação ao P. Ó, 100 vai ser 0, menos o 3P, então aqui a gente deriva, né? O P que vai dar 1, então vai dar menos 3, mais 2R, que não tem nada, então é 0, e o PX, né? Que não é o P que a gente quer, é 0. Tudo isso multiplicado pelo valor do preço, que no caso é 200, dividido pela quantidade demandada, que vai ser 1.600. Também a gente pode cortar esse zero com esse zero. A velocidade de preço da demanda vai ficar menos 3 vezes 20 sobre 160. Você pode cortar esse zero com esse zero. Vai ficar menos 6 sobre 16, que vai dar menos 0,375. Menos 0,375. Certo. E aí é interessante a gente interpretar esse resultado. Vou apagar aqui, tá? Eu vou escrever de novo, porque eu acho que nunca é demais, né? Se a gente tem a elasticidade, preço da demanda menor que 1, ela vai ser inelástica. Elástica, inelástica. E caso ela seja maior que 1, ela vai ser elástica.
Tudo bem? Podem escrever aí no chat se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá? Ou se eu tiver errado em alguma parte aqui. Certo? Então, já que ninguém falou nada aí, vou continuar. Vou apagar tudo aqui para a gente poder fazer o próximo. É interessante fazer as duas provas, né? A parte par e ímpar, porque até algumas questões são questões diferentes, né? São relações de equações diferentes. Então é bom fazer porque a gente não sabe como é que vai ser o exercício que o professor vai passar na terça, né? Então agora a gente quer a elasticidade. Elasticidade, renda. Renda da demanda. Bom, então, da mesma forma que a gente já fez os outros, vai ser o quê? Vai ser o tal, que vai ser a derivada da quantidade demandada sobre o que ele quer saber, né? Sobre a variação na renda. E aí a gente passa o R para cima multiplicando e a quantidade demandada embaixo. Então agora, vamos lá. Naquela equação, ela era 100, que vai dar zero. Vamos fazer a derivada aqui, né? Já direto. Então esse nosso tal vai dar 100, que é zero. Menos o 3p, que vai dar zero também, que não tem R. Mais o 2r, que derivando o R vai dar 2. Mais o px, que derivando vai dar zero. Vezes o R, que é 1000. Sobre o px, que é... Desculpa. Sobre o QD, que é 1000 e... Peraí que agora eu me perdi aqui. 1600. Já pode cortar esses dois zeros aqui. Então, o nosso tal vai ficar 2 vezes 10 sobre 16. Vai ficar 20 sobre 16. Que dá 1,25. Isso. 1,25. Desculpa, no outro eu não falei qual que era, né? No primeiro, a elasticidade de preço da demanda deu 0,375. Ou seja, é menor que 1, então é inelástico. Então, a elasticidade de preço da demanda do par é inelástico. Deu até negativo, né, na verdade. Menos 0,375. Esse aqui, então, como que a gente interpreta? A elasticidade de renda. Caso nosso tal seja menor que zero, vai ser um bem inferior. Vou colocar assim só, tá? Inferior. Caso nosso tal esteja entre 0 e 1, né? Ou 1 e 0, vai ser um bem normal. E caso tal seja maior que 1, vai ser um bem superior. Superior ou de luxo. Tudo bem? Certo? Dúvidas? Não? Então vamos continuar aqui. Vou apagar tudo, tá? Só relembrando. Quem está entrando aí atrasado pode voltar um pouquinho o vídeo, dar uma olhada no que eu já fiz. Se tem alguma parte que teve um pouco mais de dúvida. Então vamos lá. Agora ele quer elasticidade preço cruzada. Elasticidade preço cruzada. Bom, falando em preço cruzado, tem que lembrar que é o outro preço. Nesse caso é o PX. E a gente pode falar que é a elasticidade preço cruzada, né, que seria x e y, 1 e 2. No caso é P e PX. Vai ser a quantidade demandada que a gente está analisando em relação ao outro preço, então o PX. A gente vai multiplicar pelo valor do PX sobre o valor da quantidade demandada. Vamos lá. Então, fazendo a derivada parcial do QD vai dar. Vamos ver aqui, a equação, 100 vai dar 0,
menos 3P vai dar 0, mais 2R vai dar 0, mais o PX que vai dar 1, né? Vezes o PX que é 100 sobre os 1.600. Vamos cortar esses dois zeros aqui. Vai ficar x igual a 1 sobre 16, que é 0,0625. 0,0625. Eu acho que eu não falei o da elasticidade de renda de demanda também, né, no anterior. No caso deu 1,25, então ele é superior, né, ele é de luxo, porque ele deu maior que 1. Tá? Desculpa, acho que eu não comentei também, mas vamos lá. Interpretando também esse resultado, né, a elasticidade preço cruzado a gente pode analisar dessa forma. Caso ela seja maior que 0, vai ser um bem substituto. E caso ela seja menor que 0, vai ser um bem complementar. Complementar. Tá? No nosso caso, ele deu 0,025, então ele é menor que... Opa, esqueci o zero aqui. Então, no caso, ele é menor que... Ele é maior que 0, então é um bem substituto. Certo? Tudo bem? Bom, então a gente fez da prova 1, o exercício 1, né, a letra A e B, que é a par ímpar. Tá? Resolvi elasticidade preço, renda e preço cruzada. E era isso. Tudo bem, pessoal? Então eu vou encerrar a live por aqui. E daqui a uns 5, 10 minutinhos a gente já volta com a live 2, que vai ser do exercício 2. Beleza? Alguma dúvida que vocês tiveram? Alguma coisa que vocês queiram comentar? A luz está bacana, o áudio está bom. A letra também. Se tiver alguma coisa que vocês acham que pode melhorar aí, podem falar. Se alguém chegou atrasado, tá? Vocês podem voltar um pouquinho o vídeo. Eu encerro agora, mas eu vou deixar ele disponível também, depois. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Então, até daqui a pouquinho. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.